Fala pessoal, hoje na 3x Action TV vamos ter um papo super gostoso com a nossa parceira Leila Teixeira, psicóloga, psicanalista, e nossa super convidada, doutora, psiquiatra, Denise de Amorim. Então esse papo vai começar logo depois de uma mensagem super bacana para vocês. Valeu! Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Leila, pelo convite de estar aqui com vocês hoje para fazer esse bate-papo aí. Então, eu sou psiquiatra, né, me apresentando um pouco da minha trajetória profissional, psiquiatra mais com ênfase em adulto, né, atendo idoso também, psiquiatra generalista, a gente pode dizer assim. E também atuo como psicoterapeuta, mas na linha junguiana. E tenho uma trajetória também na saúde pública, né? Trabalho ainda hoje num CAPS, desde que eu me formei também tenho uma trajetória no SUS e no consultório particular, principalmente, assim, vou levando um pouco dos dois, né? Explica pra gente o que é essa linha junguiana. Na verdade, Jung é como se fosse uma, sei lá, pelo menos na época, uma dissidência, um dissidente do Freud, né? Ele começou na psicanálise como um discípulo do Freud, teve aí uma longa relação com ele, e depois de um tempo, algumas ideias foram se tornando conflitantes, e ele abriu mão, assim, da psicanálise do jeito como o Freud fazia, de algumas coisas, né? Lógico, não de tudo. Hoje, até, na verdade, tem gente que chama psicanálise junguiana, porque tem muito mais coisas em comum do que, né, essa coisa... Mas, na época, foi algo importante, então se separou, sabe? Como se fosse... Aí ele chamava de psicologia complexa ou psicologia analítica, e a do Freud ficou sendo chamada de psicanálise. Mas, até para chegar nessa ideia da psicologia junguiana, que eu acho que, não sei se vem a calhar explicar hoje, você tem que passar pelos conceitos do Freud, de inconsciente. Mas assim, para nós pacientes, como é que funcionaria? Tem alguma diferença ou é só a forma de lidar? Como é que ficaria para as pessoas leigas como eu? Na abordagem no tratamento? No tratamento. Não, assim, tem algumas diferenças, mas se aproxima bastante da psicanálise tradicional, né? Acho que tem algumas diferenças de olhar, né? Acho que a Leila pode até complementar, se ela quiser, aí sobre especificamente esse assunto, mas para quem é leigo, eu não sei, dependendo, né, de que comparação, de que profissionais que você está fazendo, assim, não vai ser tão diferente. Vai ser mais diferente linhas, assim, por exemplo, cognitivo-comportamental, comparado com psicanálise, psicologia analítica. Aí tem mais diferenças de método. Entendi. Fica mais evidente, né? Porque, de repente, comportamental... Durante o processo de tratamento, vai olhar muito mais para as questões do comportamento, né? Uhum. E na psicanálise ou na psicologia junguiana são outros tipos de abordagem, fala um pouco mais, um tanto do inconsciente, então vai trabalhar um pouco com as palavras, com a fala, com as narrativas. Uhum. Então, talvez seja nesse sentido, né, Sérgio, que você fala, como que eu, enquanto paciente, como que é esse olhar para mim, como que você trabalha, quais são as suas visões e como que você, de alguma forma, interpreta, né? Quais são os elementos que você utiliza para, de alguma forma, fazer a leitura do que a gente está precisando. Bom, vamos aproveitar a presença da doutora para entrar direto no assunto. Deu uma desviadinha, mas vamos lá. Vamos falar. Não, está super dentro. Sim. Super dentro. Vamos falar sobre polêmica do cannabis e canabidiol. Né? Então, primeiro, qual que é a diferença entre o cannabis recreacional e o cannabis terapêutico?
Na verdade, tem várias diferenças no sentido de... na forma como você usa e na maneira como as vias de inalação, as vias de ingestão. Geralmente... Denise, só um parêntese. Quando a gente fala cannabis, a gente está falando da maconha? Isso é super importante, a gente, né, que a Leila lembrou. A maconha geralmente se refere a um termo, né, mais leigo que as pessoas usam, se referem ao cigarro que é feito, né, como se fosse um cigarro de palha, mas embalado lá com um papel específico. E as pessoas chamam isso de maconha, habituou-se a chamar aquela substância que você compra no mercado ilegal, né, ou biqueira, como dizem. E não é exatamente para um uso terapêutico nesse sentido que a gente diz do medicinal, para curar alguma doença ou aliviar algum sintoma, né? Então, mesmo porque essa maconha da biqueira, ela é super poluída, digamos assim. Sim, mas assim, as pessoas que usam frequentemente como recreacional, assim, como lazer, só para se sentir bem, às vezes, se tiver dinheiro, conseguem, né, acesso a maconhas diferenciadas, né? E aí, geralmente, o uso é fumado, né, assim. Mas tem outras vias que as pessoas usam de maneira recreacional. Tem gente que vai aquela brigadonho, aqueles alimentos de maconha. E aí, o efeito é um pouco mais potente, um pouco mais longo, assim. Mas o que você habitualmente vê as pessoas usando é esse cigarro fumado de maconha mesmo, que é muito mais frequente. E a cannabis medicinal, a maioria dos estudos que estão acontecendo fora do país e aqui dentro são com o óleo extraído da planta, né? Então, é como se fosse, digamos assim, um óleo essencial, né? Porque a gente fala... né? E hoje tem sido estudado esse óleo integral de todos os componentes da planta. Porque eu quero chegar nesse ponto do que é o canabidiol, né? Qual a diferença de cannabis e canabidiol. Cannabis sativa é o nome da planta, o nome científico. E então, assim, tem lá uma classificação e tem uma espécie de planta que se chama cannabis sativa. E com essa planta, que é o mesmo tipo de planta, apesar que tem vários subtipos, né, da cannabis sativa, mas com essa mesma planta é feito a maconha lá de uso recreacional que as pessoas usam para se sentir bem, se divertir, para ter viagens. E a mesma planta, né, só que às vezes você pega subtipos específicos para extrair esse óleo que vai ser usado para epilepsia, que vai ser usado para outras indicações agora que cada vez a gente tem visto, né, as indicações e os estudos mostrarem resultado não só para epilepsia, que foi a indicação, acho que mais popular, né, que mais popularizou. Então, resumindo, o canabidiol seria a planta do cannabis sem o THC, que é o fator alucinógeno, digamos assim? Isso. Então, assim, dentro da planta cannabis sativa, você tem vários componentes. Componentes psicoativos e não psicoativos. Por exemplo, tem um pessoal fazendo óleo de semente de cannabis, que não tem nem canabidiol e nem THC. Então, ele é muito bom para uma série de coisas, assim, como a semente de chia, tem aquelas gorduras boas, sabe? Nutricionalmente é legal, mas não tem nenhum efeito psicoativo, né? Assim, então, o que tem efeito psicoativo são as folhas, é o óleo que é extraído da planta, e esse óleo... e aí, quando você faz esse óleo, né, extrai esse óleo e leva para o laboratório, você faz as dosagens, faz a cromatografia, que é o tipo de análise específica que eles fazem para saber o que tem exatamente nesse óleo dessa planta. E aí, quando eles fazem essa análise, aí eles veem, antigamente era muito mais estudado o canabidiol e o THC. O canabidiol é o componente que tem um efeito calmante, assim. Esse é o CBD? O canabidiol é o CBD. Esse é o CBD, que o pessoal geralmente fala, o CBD, canabidiol. E a outra fração que também é bem conhecida mais antigamente, até na área de, sei lá, da saúde no geral, assim, quem se interessa por ler, é o THC,
que é o componente psicoativo da planta, né, extraído desse óleo, que tem efeito alucinógeno, que a gente fala, que pode até produzir aí alucinações, né, alterações de percepção. E às vezes não chega nesse ponto, mas é a fração ali da planta que causa uma euforiazinha, diferente do canabidiol que tem um efeito mais de relaxar, sabe? Esse lado psicotrópico, digamos assim, ele está tendo algum tratamento também usado nisso ou não? É só... Não, então, essas frações, principalmente, que a gente usa para fazer o tratamento da maioria das doenças que respondem, né? Ou seja, o canabidiol ele é usado da forma completa em várias formas. Aí assim, tem o canabidiol e o THC, que são essas frações mais conhecidas, mas tem outras. Por isso que hoje, cada vez mais a gente usa o óleo full espectro, porque antigamente eles pegavam esse óleo e separavam em laboratório só o canabidiol, porque o THC teria esse efeito deletério, ruim, né, perturbador, e aí isolavam só esse canabidiol e usava principalmente ele, porque esse uso para epilepsia também agora está mais conhecido, mas já faz um tempo que tem, né, indicações. E o THC tem um uso antigo também, que o pessoal usava principalmente fumado, que é para diminuir náuseas de quimioterapia, pacientes com câncer terminal, sabe? Que ajudavam tanto a diminuir esse mal-estar, como até causar um bem-estar mesmo. Isso até no meio da medicina se fala, mas como o THC sempre foi esse vilã, porque pode ser uma substância de abuso e dependência, assim como muitas outras drogas, você tem toda essa polêmica, e assim, o Brasil especificamente é um país que tem uma tendência mais conservadora nesses sentidos, né? Então, tem toda uma regulamentação super rígida, até assim, agora está melhorando alguns aspectos, mas até para produzir, né? Eu estava até falando com a Leila, que tem 2 associações só no Brasil que conseguiram eliminar da justiça para produzir e comercializar de forma legal. Tem um monte de óleo sendo vendido ilegais, né? Óleos artesanais. Mas o STJ, acho que há 2 dias atrás, parece que liberou o plantio de cannabis para uso medicinal. Sim. Aqui no Brasil? O grande problema disso é essa padronização, sabe? Porque quando você fala de um remédio, para quem, né, prescreve, você sempre depende de determinar doses, quantidades, sabe? Faixa de segurança, faixa que responde, assim, que dose que responde, dose mínima, dose máxima. E assim, além de ser difícil, né, extrair o óleo, se você não tem lá um laboratório para fazer essa avaliação, às vezes, assim, você fica se perguntando, será que isso vai ser um uso terapêutico? É estranho, né? Porque você tem tanta regulamentação para uma coisa que já foi testada, comprovada, que você pode importar, ao mesmo tempo agora libera o plantio, tipo... de um jeito... Eu Sendo também... que ainda não está regulamentada, né? Eu também achei... Estranho. Mas é interessante a gente pensar nessa questão da regularização, da regulamentação, porque já tem... Eu até anotei aqui, tem 2 medicações já no mercado, né, que são autorizadas, que tem a proporção de 1:1 de CBD e THC, que é o Mevatil e o Sativex, né? Sim, mas esses são... eu acho que é o Mevatil, que tem um desses que é sintético, porque o canabidiol pode ser produzido em laboratório também. Mas tem toda, né, uma ideia também. Eu faço parte de um grupo de estudos com o pessoal do HC aqui de São Paulo, em que o óleo da planta extraído diretamente, ele seria mais efetivo do que esse óleo sintetizado, sabe? Isolado, assim, sem os outros componentes da planta. Então, o que os estudos estão mostrando é que o canabidiol sozinho, ele funciona,
mas ele funciona, você acaba tendo que usar doses muito altas para ter, por exemplo, um efeito em dor crônica. Para epilepsia é dose alta mesmo. Mesmo colocando um pouco mais de THC ou de outros componentes da planta, mas mas para outras indicações, né, como a gente tem visto cada vez mais, né, assim, essa indicação para dor crônica, enxaqueca, fibromialgia, né, que são questões de saúde importantes, muito prevalentes, e que muitas vezes estão associadas à questão de ansiedade, insônia, principalmente fibromialgia, mas enxaqueca também. E para essas indicações, o óleo, né, esse óleo full spectrum, esse óleo com todos os componentes da planta, inclusive o THC, né, não numa proporção alta, mas numa proporçãozinha ali, que ele tem até um efeito que eles falam em tourage, assim, que é como se fosse uma espécie de potencializador do canabidiol para os efeitos benéficos. Não precisa ser numa dose alta que provoque alucinações, mas... e aí você dose testada, comprovada, que para aquela tal... Não tem uma dose específica, porque, na verdade, esse uso terapêutico também é um... A gente fala tatear, a gente vai tateando as doses, desde uma dose bem baixinha, porque você não sabe qual que é a sensibilidade da pessoa aos componentes do óleo, do canabidiol e do THC, mas o THC é mais perigoso, então você geralmente começa com uma dose bem baixinha e vai aumentando devagar. Mas geralmente as medicações também são assim também, são. né? Então, similar, exato. Né? Sim, as medicações psiquiátricas. É que assim, por exemplo, os antidepressivos, como eles são sintetizados, eles são em laboratório, assim, eles são feitos de uma forma a facilitar a maneira de tomar. Então, assim, sei lá, esses antidepressivos mais comuns, né? Fluoxetina. Aí tem um comprimido de fluoxetina de 20 miligramas, é a dose padrão, funciona, é uma dose efetiva. Às vezes você precisa aumentar, mas não necessariamente, sabe? Aí a fluoxetina especificamente dá para você aumentar ainda 4 vezes. Mas, por exemplo, o escitalopram, que é o antidepressivo que a gente está prescrevendo muito, né, hoje em dia, tem o comprimido de 10, que é a menor dose efetiva, até 30 miligramas. Então, você tem comprimido de 10, de 20, e fica mais fácil, né, de tatear, assim, quando não é você não tem um espectro tão grande, assim, de doses possíveis. Mas sabe o que é interessante, Denise, que você estava falando, que a gente estava comentando da medicação, fazendo esse paralelo com o óleo, né? E para a gente pensar, por exemplo, na legalização, que de alguma forma está legalizado, mas como o Sérgio colocou, se tem agora uma autorização para o plantio, como é perigoso também a gente não ter esse protocolo, esse controle, porque se não está legalizado, a gente não tem essa discussão, a gente não pode ter essa discussão de uma forma tão ampla, tão aberta, para que também tenha segurança para a população. O problema é que no Brasil é tudo muito difícil, eles complicam demais certas coisas, outras nem tanto, e principalmente quem quer fazer um trabalho sério tem uma série de dificuldades e não consegue ir para frente. Então, assim... Como conseguir o canabidiol, por exemplo, aqui no Brasil? Geralmente você precisa importar. E você precisa de autorização da Anvisa, do médico, né? Tem uma burocracia. Tem. Mas, assim, facilitou um pouco mais essa burocracia. Agora vem se facilitando por causa desse aumento dos estudos, né? Da quantidade de pessoas realmente usando e tendo benefício. Mas é acessível? Se a gente pensar... Então, financeiramente, não é tão acessível se a gente pensar na nossa população, classe média, normal, assim, porque o que acontece, né, que eu estava conversando com a Lela sobre isso, mesmo você usando o óleo full, que é esse óleo inteiro, com seus componentes, inclusive o THC que potencializa e você consegue usar doses menores... Você, ainda assim, não dá para usar uma dose tão baixinha. Geralmente, a gente fica ali entre 50 e 100 miligramas por dia de canabidiol, junto com os seus outros componentes também. E mesmo essa dose de entre 50 e 100 miligramas por dia, se você for comprar de um bom laboratório internacional, você vai gastar...
mais ou menos uns, 400, 500 reais por mês, considerando que você compra um frasco grande, dura alguns meses, Então, assim, para você comprar a primeira vez, se for um óleo internacional, só de frete você vai gastar, em média... Tem alguns que estão com fretes mais... $20, $30. Não, mais do que isso. Está dando R$300, mais ou menos, assim. E é cobrado imposto quando chega? Por quê? Ou é liberado de imposto? Não, então, na verdade, você compra e tem os intermediários, que eu acredito que sejam esses intermediários que pagam os impostos, porque você compra, até tem algumas indústrias, laboratórios dos Estados Unidos, que você, depois que você consegue a liberação da Anvisa, que tem um formulário lá, se você colocar no Google importação de canabidiol, vai aparecer lá. Tem um formulário para você... Um formulário para você preencher. E aí, você, com a receita em mãos, né? Você tem a receita de um óleo... e geralmente os médicos que prescrevem até têm já alguns que eles indicam, uns que têm custo-benefício melhor. Mas mesmo os com custo-benefício melhor ainda são caros. Os que são, os que são os melhores óleos, aí você vai gastar... por mês, assim, fácil, uns R$800 por mês, sabe? Nossa. Esses óleos com os outros componentes, elaborado com todo cuidado, com todos os especificadores, com todo o controle de qualidade, né? E aí, é essa questão que eu vejo a mais, assim, hoje... Não, tem várias questões, né, dessa coisa da prescrição que né, é muito amplo as doses que você usa para cada pessoa, mas acaba na psiquiatria a gente usando mais ali entre esses 50 e 100, mas dá para aumentar mais. Mas 50 e 100, a depender da pessoa, por exemplo, pensando aqui como faixa etária, ou então é por sim. Ou é por diagnóstico, sim. Como que é feito isso, essa sim. dosagem? Eu estou falando mais da população adulta, porque eu sei que o canabidiol tem sido prescrito para as crianças, para autismo tem tido ótimos resultados, mas não é o público que eu atendo, assim, por isso que eu também não falei. Mas aí, no caso da infância, você tem, aí são doses menores, aí você tem que tomar muito mais cuidado, ainda mais com THC, você usa mais só o canabidiol. Mas eu estava falando dessa faixa de uso de canabidiol entre 50 e 100 miligramas, mas para esses transtornos psiquiátricos comuns que a gente fala, assim, depressão, ansiedade, junto com dor crônica, insônia, sabe? Para dor crônica, aumenta essa dosagem? Ou é uma dosagem também? Não, também, fica dentro dessa faixa, mais ou menos, assim. Tem gente que usa um pouco mais, sabe? Se você usar o óleo associado com algum antidepressivo, às vezes você consegue usar uma dose bem menor, mas tem gente... A maioria das pessoas, assim, muitas das pessoas que se atraem pelo óleo tem essa pegada, assim, de querer algo mais natural, né? Acho que eu ia te perguntar. O canabidiol seria menos agressivo que uma medicação comum? Sintética, você diz? Sintética? Então... Ou mais saudável? Por ser natural? Sim, eu tenho essa inclinação a acreditar nisso, assim, por ser uma substância natural, assim, tanto que tem um lugar aí fora, nos Estados Unidos, que eles vendem esses óleos em loja de suplemento, sabe? GNC nos Estados Unidos vende. Alguns dos estados CBD, lá. E na Europa tem alguns lugares também, esses mais progressistas, tipo a Amsterdã, sabe? Assim. E... Você falou de alguns diagnósticos. Passa pra gente uma geral de quais diagnósticos cabem o uso do canabidiol, para que as pessoas que estão assistindo, de repente, tem alguma deficiência, alguma doença que, de repente, pode se encaixar no canabidiol, de repente ela tem alguma reação ao medicamento, é mais agressiva, de repente o canabidiol poderia ajudar essa pessoa? Então, hoje se estuda uma variedade de indicações. Eu vou saber falar mais das indicações mais neuropsiquiátricas, que é a minha área, né? Que eu acho que, inclusive, mas, assim, hoje, mais agressivo. Mas hoje em dia tem também um estudo do canabidiol, ou do óleo de cannabis, não necessariamente do canabidiol isolado, né? Na área de nutrição, né? Nesse sentido de ajudar
em regeneração também, metabólica. por exemplo, esportistas. Na parte esportiva, eu sei que tem para anti-inflamatório. É um anti-inflamatório que já está bem usado, tem spray, tem creme, tem... inclusive para restauração pós-atividade física intensa e extenuante, sabe? Ele ajuda bastante na... oncológicos também? Sim, mas não como tratamento principal. Mas como paliativo. Para fazer a pessoa tanto evoluir melhor. Mas aí não seria o canabidiol em si, seria o cannabis. O óleo de cannabis, por isso que a gente fala óleo de cannabis, né? E é ingerido esse óleo de cannabis? Como que é feito? Ingerido? A via de administração é ingerido, mas a absorção, como é um óleo, não é um remédio hidrossolúvel, assim, a absorção dele é melhor se você deixar sublingual por uns momentos, mais ou menos 1 minuto, e depois engolir. A absorção dele melhora dessa maneira. Como é o gosto dele? Ela quer experimentar. É amargo, é doce. Então, ela tá curiosa para saber. Tem muitos laboratórios quando você importa, que eles colocam, produzem. Né, pensando em criança, por exemplo, né? Se é docinho, se colocam então, para criança, eles têm vários laboratórios que produzem goma de canabidiol, que produzem... E tem a cápsula também, né? Só que como a cápsula... Você tem uma dose fixa ali, e geralmente a gente tateia devagarzinho, assim, 5 gotas por alguns dias, depois de alguns dias, 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas, entendeu? Quando você tem uma cápsula do óleo, você acaba tendo mais dificuldade de tatear devagarzinho, porque às vezes você retrocede um pouco, aí vai indo mais devagar, dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, sempre para começar, a gente acaba começando com óleo, que é mais fácil de fazendo essa progressão, sabe? Sabe o que eu estava pensando, Denise? Tem alguns estudos que apontam, por exemplo, né, que a cannabis não é bem indicada para a fase da adolescência, por exemplo, né, no sentido da produção alta de neurônios, etc., das relações, né, neuronais. Então, é uma fase que está muito agitada, né, que o adolescente está nessa produção muito, muito evidente, muito agitada. E aí, alguns estudos apontam, né, que o uso da cannabis para acima, por exemplo, de 40 anos, 50 anos, falam que é muito bom para a produção de memória e para as relações neuronais e etc. Queria te escutar um pouquinho assim, sobre essa questão. Como é que você percebe? Como que é a indicação para o adolescente, por exemplo? Porque alguns estudos apontam sobre isso também, sobre a gente pensar, sei lá, como que é o efeito de um adolescente que fuma maconha e antes de você perguntar isso, deixa eu só ter uma curiosidade. Em relação aos psicoterápicos, no caso da psiquiatria, onde que o cannabis pode, de repente, substituir? Ele pode substituir uma medicação? Ou ele complementa? Quais, por exemplo, ansiedade, depressão, onde que ele beneficiaria? Depois a gente entra nessa parte adolescente, pode ser? Claro. Que eu tenho essa dúvida, né? Mesmo porque também várias pessoas que eu cruzei nos últimos dias, assim, com sérios problemas de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Então, onde que se encaixaria, se é que se encaixaria? Você fala no sentido de trocar mesmo, de tirar... trocar um produto fazer o desmame químico, que no meu pensamento ele é agressivo à saúde, para um produto natural. Muito legal. Então, Sérgio, na verdade, acho que essa é uma pergunta importante e muito do meu público do consultório particular veio com essa demanda. E, assim, depende um tanto do nível de adoecimento da pessoa, porque, assim, pessoas com um transtorno depressivo grave, longo, muito intenso, com tentativas de suicídio, essas coisas que a gente chama de agravadores, assim, no quadro, o que eu tenho visto, assim, que só o óleo acaba não sendo suficiente. Talvez até fosse suficiente, porque muito da minha demanda que eu atendo no meu consultório não são exatamente pessoas super com poder aquisitivo alto, né? Tem algumas, mas assim, a maioria é o cidadão comum ali. E para você conseguir
né, assim, usar ele como um antidepressivo mesmo para pessoas com uma condição mais grave, você precisaria de doses muito altas. E aí, no esquema que a gente tá hoje, ainda é muito caro, sabe? Não existe, tipo, invista o SUS, bancar, vender, tá muito longe disso, né? O SUS ainda Brasil, tá longe né? disso, E, então, isso acaba sendo um impeditivo, mas, assim, também tem uma questão de que, às vezes, a pessoa chega com um sofrimento muito intenso e o tateamento de doses do óleo é um pouco... Dá para você fazer um pouco mais rápido, mas, mesmo assim, demora até você chegar numa dose efetiva, sabe? Você vai... E se a pessoa está com sofrimento, às vezes ela prefere usar alguma coisa que vai ter um efeito um pouco mais rápido, no sentido assim, mesmo os antidepressivos demoram para fazer efeito, mas demoram uns 10 dias. Uhum. Às vezes o canabidiol demora muito mais do que isso. Uhum. Também porque é isso, assim, eu sou uma psiquiatra que também sou bem cuidadosa nesse sentido, de não prescrever, sabe, já dose alta e já tentar ver. Eu tenho ficado um pouco mais ousada, no sentido de usar um pouco mais de THC, principalmente com os velhinhos, com o pessoal mais idoso, porque eles não têm mais tanto receptor, nesse sentido de... Eles não têm mais essa facilidade de alucinar como os mais jovens, né? E tem muito benefício assim, para essas doenças neurodegenerativas, exatamente por essa questão anti-inflamatória, né, de ajudar nessa regeneração tanto muscular como neuronal, sabe? Então, nessa fase mais do idoso, mesmo que ele não esteja aí com uma demência, uma doença exatamente assim neurodegenerativa grave, a gente tem visto bastante benefício, assim. Acho que era nesse sentido mesmo que a gente estava... Acho que então, assim, pelo que eu entendi, assim, casos mais agudos, você precisa de uma medicação... Complementar, será? Não, seria a principal para tirar a pessoa da crise. Isso. E aí depois você entrando com uma medicação mais natural, o canabidiol, seria mais ou menos por aí? Só que assim, o que acontece às vezes é que... tem vários fatores nos transtornos psiquiátricos, né, que a gente chama de multifatorial. Então, às vezes não é tão simples também fazer essa transição do antidepressivo comum para o óleo de cannabis. Muitos dos meus pacientes que tentaram fazer isso acabaram não tendo êxito, assim. Aí a gente acaba fazendo uma associação do óleo junto com algum antidepressivo comum. A pessoa já vinha usando antidepressivo há muito tempo. E lógico que tem muitos outros fatores, né? O quanto que a pessoa também consegue cuidar de si mesma, fazer psicoterapia, fazer atividade física, consegue... Né? Isso quanto de empenho a pessoa tem, né? Não é só a medicação. Sim. A pessoa tem que se empenhar em querer melhorar. Exato. Mas a estrutura também, né? Porque você falou assim do SUS. Então, o SUS está longe. Está longe em que sentido? Por não ser, por exemplo, legalizado, ainda não tem essa pauta, porque não tem recurso, porque quando a gente fala, você falou agora de psicoterapia, então a utilização do óleo, ela prescreve também a questão da psicoterapia. Aí vai de profissional para profissional, mas assim, na minha clínica, o jeito como eu trabalho, eu sempre indico a psicoterapia. A pessoa querendo usar óleo, querendo usar antidepressivo, querendo usar qualquer outra coisa, querendo usar os dois. Uhum. Porque é todo um contexto, né, adoecedor. Isso é super importante. Então, eu sempre costumo, inclusive, toda consulta que eu faço na minha clínica particular eu sempre reservo pelo menos 1 hora, assim, nunca menos. Exatamente por conta disso, porque tem todo um contexto de vida que é adoecedor e que faz a doença se perpetuar, de certa forma, se a gente pode chamar assim. Uhum. E que, se não for visto, não tem antidepressivo que resolva, não tem óleo canabidiol, sei lá, o melhor óleo do mundo que vai resolver. Isso é super importante, Denise, que você está colocando, porque...
de alguma forma, a gente entender que não é tão simplório, que o tratamento ele precisa mesmo de uma estrutura para além da substância, isso é super importante para a gente... Porque a maioria das pessoas acham que vai tomar um remedinho e vai resolver o problema que vem de faz tempo. Sim. Né? Se ela não voltar lá e não ver onde está o problema e começar a consertar lá atrás o problema, Sim. não vai ser um remédio que vai resolver, mas as pessoas têm essa noção. Sim. Vou num psiquiatra para pedir um remedinho, que aí a tristeza vai embora e eu vou ficar feliz. Exato. Né? Ou melhor, vou me curar. Vou me curar. Eu li até um livro do Pablo Vinícius, o Anti-Tarja Preta, que um trecho do livro ele fala, eu me senti um traficante de drogas. A maioria dos pacientes vinham aqui para pegar uma droga comigo. Então eu estava virando um traficante. E a última coisa que ele tentava fazer era prescrever algum medicamento. Ele tentava justamente fazer esse movimento de tentar entender qual o problema, se realmente existe a necessidade da medicação. Sim. E as pessoas fazem isso com todo tipo de drogas, seja as drogas legais, seja as drogas ilegais ou Isso é de recreação, né? Sim. Então, até nesse sentido recreativo, né? Que a gente estava falando um pouco antes, que você comentou sobre essa coisa deles terem legalizado o uso particular de cultivo para uso medicinal. Você já vê muitas pessoas fazendo isso para uso recreacional. E o que eu acho que isso deveria ser legal, entende? Assim, porque do mesmo jeito que uma pessoa usa lá no fim de semana a sua cerveja, ou até, sei lá, uma pinguinha, né? Ou uma pessoa lá tem o direito de usar o seu cigarro. Né? Por que a pessoa que gosta de usar a maconha, né? Essa maconha mais recreacional, não tem o direito de usar... Né? É a hipocrisia, né? A hipocrisia da sociedade, quer dizer, você não pode legalizar o jogo, mas você tem o jogo, tem a loto, você tem a telecena, você tem isso, tem aquilo. Sim. Aí vira monopólio de um governo. Sim. Você pode beber, mas não pode usar maconha. Não que eu seja a favor, na verdade eu sou contra a legalização porque as leis não permitem isso. Eu acho que deveria haver uma mudança da legislação, aí sim adaptar, e quem fizer errado que seja punido de acordo, né, para evitar uma série de problemas, como outras tantas coisas. Então, e uma coisa assim que gostaria de falar também é o lado negativo, o lado que vicia do uso recreacional, né? Porque tem alguns gatilhos, pode desencadear algumas doenças, ou existem... produtos que causam a dependência química mesmo na maconha, não sei se procede essa informação. Procede, super. E eu acho que até tentando fazer um gancho com a pergunta que a Leila fez, né, Sérgio, sobre adolescência tal, e o neurodesenvolvimento. O pessoal sempre fala assim, de uma maneira legal, não, maconha não vicia, tal. Mas quem trabalha na área sabe que pode viciar sim, mas é mais raro. Né? Eu também já trabalhei muito tempo em CAPS-AD, que é o Serviço de Tratamento de Dependente Químico do SUS. Trabalhei por muitos anos, então, né, estudei. Né? Hoje eu não estou mais nessa área especificamente, mas no consultório particular, eventualmente, né, aparece algum tipo de dependência. Então, assim... por exemplo, eu acabei trazendo a questão do álcool, né? O uso recreacional de álcool, uso recreacional a dependência do álcool é muito devastadora e muito destruidora, assim. Mas a coisa ficou tão banalizada que, assim, as pessoas chegam, às vezes, a 20, 30 anos de dependência de álcool e só vão procurar ajuda, e olhe lá ainda, quando já está com uma cirrose hepática ou quando já está perto disso, sabe? Muitos homens. É que tem uma questão aí cultural também, né? É porque figurou até engraçado o bêbado, né? Então, assim, não só é aceito pela sociedade, como é meio ridicularizado, com falta de piada. Sim. Então, tudo bem, você pode encher a cara quantas vezes, ao invés de mostrar uma coisa que eu fico revoltado, e até porque a gente está fazendo esse trabalho, é trazer informação. Você quer... usar o álcool, saiba das consequências. Você quer usar uma maconha, saiba das consequências. Saiba dos benefícios das consequências. Sim. Né? E você é grandinho para tomar a decisão. Depois não fique achando que, mas coitado de mim. Não. Tem
problema, tem Sim. contraindicação, como tudo que Sim. é químico, etc. E precisa ser, acho que, informado, né? Sim, Como exatamente. qualquer tipo. Desmistificado. Então, o álcool faz mal? Faz muito mal, que nem você está falando. É uma das drogas mais perigosas, na verdade. Os estudos apontam que Sim. que na lista de drogas, o álcool tá lá no pico. E é a mais fácil de adquirir e mais barato. Qualquer esquina você compra aí. Mas eu acho que essa é uma discussão importante, assim, que talvez não caiba aqui agora, por conta até do Vai tempo. ficar para uma próxima, para a gente falar, inclusive, próxima. de tratamento Sim. dependentes. Sim, mas aí assim, acho que voltando um pouco para isso que a gente estava falando sobre a cannabis, né, e a dependência especificamente, existe, sim, porque essa maconha, né, a cannabis que é fumada recreacionalmente, que é comprada nessas biqueiras, assim, elas é praticamente só THC. E não tem canabidiol, Não tem benefício. indicação. Assim, não que o THC não tenha benefício nenhum, mas a maneira como ele é usado e essa coisa a fumaça, o cigarro, qualquer coisa que produz fumaça e que é inalado pode potencialmente fazer mal para o pulmão, desculpa. E não é uso terapêutico. Então, assim, nenhum tipo de cigarro, né, de maconha ou de qualquer outra coisa vai ser de uso terapêutico. Isso é um uso recreacional, assim como as pessoas fumam cigarro. Então, ou seja, quer dizer, aquele mito de que porque é natural não faz mal, nesse caso, cai por terra. Cai por terra, porque toda fumaça que você inala vai potencialmente te fazer mal, mais ou menos, dependendo do seu organismo, tanto que você inalou, do que tinha naquela Ainda fumaça. mais essa maconha que é manipulada, misturada. Mas mesmo essa maconha, né, eu acho que, assim, lembrando até daquelas indicações que o pessoal já conhece de muito tempo, de paciente terminal de câncer, fazia esse uso, porque, né, não tinha muito outra coisa. E já trazia algum tipo de benefício, especificamente para essa coisa de melhorar a náusea, a vontade de comer, sabe? Então, não é que é totalmente prejudicial, mas é que o THC puro é a substância que provoca essa euforiazinha, que provoca essa alteração de consciência e que pode causar dependência, assim, orgânica, que a gente diz, né? Não só psicológica, mas como quando você fuma a planta, né? Assim, geralmente assim, o que mais facilmente você vê é a pessoa mais alegre, lentificada, né? Não exatamente super alucinando quem fuma maconha, ou frequentemente, ou não tão frequentemente, porque não usa uma dose geralmente tão alta. E aí, mas tem sim pessoas que, tanto adolescentes como jovens aí, que criam uma dependência de maconha, nesse sentido prejudicial de usar e se alhear, de provocar uma espécie de alheamento à vida, assim, sabe? Que até na adolescência tinha uns estudos que falavam desse uso de maconha recreacional na adolescência produzir uma espécie de síndrome amotivacional. Tem gente que critica isso, tal, mas a questão é que tem lá um estudo mostrando isso. E é lógico que existe esse risco com principalmente o THC, porque é o que tem esse efeito mais para viajar, assim, digamos. E você pode ter esse efeito, na verdade, com qualquer substância psicoativa. Qualquer dependência produz, né? Pode produzir esse alinhamento no sentido de ficar pensando muito em usar e ir cada vez mais perdendo o repertório das outras coisas da vida. No caso do adolescente, ele é mais suscetível a essa dependência? O problema da criança e do adolescente é que ele ainda está em neurodesenvolvimento, né? Como se os neurônios ainda estivessem replicando. Tem você muitas ainda produções, né? Mudando até a configuração do seu cérebro, crescendo mesmo, né? Assim. Está muito ativo, né? Então... E aí, qualquer substância... E aí, esse cuidado todo de você não usar qualquer substância que possa interferir nesse desenvolvimento normal, sabe? Do cérebro. E aí, qualquer substância psicoativa, né? Até as medicações psiquiátricas mesmo, né? Você tem esse cuidado de usar doses menores e de medicações mais estudadas, mais seguras, mas que são bem menos medicações do que todas as que a gente tem, que a gente usa no adulto, sabe? Porque na criança tem essas particularidades.
sabe que tem uma coisa assim interessante que talvez seja importante a gente abordar, que a gente estava falando um pouco da legalização, né? E alguns estudiosos, isso não é de agora, antigos, né? Que no mundo acho que a gente está bem atrasado, como o Sérgio estava colocando, estamos bem atrasados nessa discussão e nessa questão da legalização. Então, é super importante que, de alguma forma, isso seja avançado para que essas pautas sejam discutidas de forma ampla. Então, o Carline, né, que faleceu há pouco tempo, que é um grande estudioso da cannabis, da Unifesp, vinha falando muito sobre isso, muito sobre a importância do uso, mas também da ampliação dessa discussão. O Siddhartha, né, que agora também está falando bastante sobre isso, trazendo bastante essa discussão da importância da legalização, no sentido de trazer a promoção da informação. Então, a informação para toda a população é muito importante nesse sentido da prevenção, no sentido da proteção também, porque aí tem a proibição, então um adolescente ou um adulto mesmo que vai fazer um uso, que vai comprar e compra no mercado ilegal e compra algo que ele nem sabe o que ele está comprando e faz um uso indiscriminado em termos de dosagem, sem saber também a forma, né, que tá usando e etc., sem ter um acompanhamento, isso é muito perigoso. Porque acho que existe um círculo vicioso, né? Você tem a desinformação leva ao erro, que leva o paralelo da desinformação, que é a glamorização. Então, de um lado, você tem uma demonização, de outro, você tem uma glamorização. Glamorização em que sentido? Você pega o meio artístico, os influenciadores, são todos favoráveis à liberação, uso indiscriminado, sem quantidades identificadas, assim. Se você quiser se enfumaçar inteiro de maconha, quanto mais você fizer, mais legal você vai ser. E isso atinge diretamente os adolescentes. Né? Então, você tem essa glamorização, então quanto mais doido eu sou, mais legal você para a sociedade, para meus amigos. Só que não estão falando do principal. Isso serve para meios medicinais, para fins medicinais, mas também você tem as contraindicações, né? Você pode estar comprometendo o seu futuro. Quando eu era moleque, meio adolescente, que era surfista, tinha um profissional naquela época não tinha informação nenhuma. E aí, depois de um tempo, eu cruzei esse mesmo ex-profissional que havia passado por uma reabilitação, etc., por drogas, e disse a seguinte frase: a maconha ela não é que nem a cocaína que mata rapidamente, mas ela faz pior, ela mata com o futuro da pessoa. E eu convivi com pessoas que, assim, deixavam de produzir, entravam nesse torpor, que nem você falou, e talvez não tiveram o futuro que poderiam ter se não tivesse enchido a cara de fumaça, falando o jargão correto. Né? Que poderia ser, por exemplo, bebida alcoólica, né? Que poderia ser bebida alcoólica, né? Que passa até o que a gente estava conversando mais cedo, de você ter a consciência que você quer aumentar seu músculo, você procura um treinador. Se você quer emagrecer, você procura um nutricionista. Se você quer fazer algo que vai mexer com a sua cabeça, procura um profissional, procura um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, né? Então, assim, com esse projeto que a gente está fazendo, a gente está trazendo informações de uma equipe multidisciplinar, porque o ser humano é multidisciplinar. Você precisa de cada profissional específico para aquela área do seu corpo. Então, assim, tudo bem, até para os pais, você quer, sei lá, se você acha legal o teu filho moderno e tal, procura informação. De repente, conversa com um profissional da área, vê o que mal que pode ser. Né? O adolescente que está querendo consumir ou querendo ser legal, vê as consequências disso. Vai visitar uma clínica de drogados. Vai ver o que acontece se você extrapolar. Né? Sem falar até o que eu ia te perguntar, de doenças que ocorrem, ou doenças mentais que podem ser desencadeadas, por exemplo, pelo uso da maconha ou outras drogas, né? Que parece que a maconha ela serve de gatilho para a esquizofrenia. Então, tem essa discussão também, né? Na verdade, se a gente separar os componentes da cannabis, na verdade, mais o THC que teria esse potencial, porque é o THC que tem esse potencial alucinógeno, né, que antigamente até se classificava assim, perturbador do sistema nervoso central, sabe?
mas que hoje a gente tem visto, né, que o THC em doses menores, junto com o canabidiol protege desses efeitos ruins do THC, ele pode trazer muitos benefícios também, e não numa dose, assim, alucinógena, né? Nesse uso que tem sido estudado hoje. Mas para pessoas que já têm predisposição, principalmente, porque isso também não está muito claro, sabe? A pessoa fala o quanto que, de fato, a maconha, ou o THC especificamente, provocou a psicose, e a partir de então a pessoa teve esse primeiro surto e nunca mais deixou de precisar de medicação e de ter outros surtos na vida, ou se é uma pessoa que, na verdade, já tinha mesmo predisposição, em algum momento ali a surtar e foi só um disparador, sabe? Gatilho. Eu tenho mais a inclinação de pensar nisso, assim, porque realmente as doenças psiquiátricas são multifatoriais, né? Então, não é só o genético, são uma série de fatores, mas é lógico que o THC pode ser um disparador para alguém que já tenha uma predisposição a ter um surto psicótico, sabe? Mas não só a maconha, nesse sentido rica em THC, né? Qualquer substância com potencial alucinógeno. Então, LSD, cocaína, e até bebida alcoólica, essas mais, assim, já vi também, não é tão incomum, assim, tipo esses destilados. Essas bebidas com teor alcoólico bem mais alto podem desencadear surto para quem é predisposto, sabe? Então, é isso, assim. Na verdade, quem tem, né, já na família pessoas com esquizofrenia ou com bipolar, ou pessoas muito próximas, ou já teve alguma coisa, alguma crisezinha desse tipo, a gente até, né, orienta não arriscar muito, né? Assim, mesmo eu como médica, se pego uma pessoa que já teve algum microsurto, alguma coisa, eu sou mais cuidadosa com esse uso de THC, sabe? Então, a ayahuasca também, que a ayahuasca a gente tem visto mais nesse contexto religioso, né? Mas tem gente usando a ayahuasca fora de um contexto religioso como uma droga, como uma substância alucinógena para ter uma viagem, sabe? Uhum. Então, né, qualquer substância alucinógena pode ter um potencial destruidor para alguém que não está muito orientado, já tem uma predisposição, sabe? Por isso que é importante o acompanhamento próximo, a questão da terapia associada. Sim. É importante as pessoas buscarem informação. Né? Principalmente para os pais, tem um filho, vai buscar informação, vai ver, né, o que é cada coisa. E como tudo na vida, nas doses corretas é benéfico. Sim. Nas doses erradas vai causar um dano grande. Sim. Então, se tem um filho que começou a fumar ou você desconfia de alguma coisa, consulta um psiquiatra, vê se leva a criança lá, até para saber as consequências que pode haver, né? Então, visita uma clínica de drogados para, E até como a gente também estava colocando, né, Sérgio? Porque na adolescência, na pré-adolescência e adolescência, é um risco muito alto de acontecer alguma coisa bem adversa. Então, quando você fala disso, né, essa pessoa que estragou de repente um futuro e tal, como que ela fez uso nessa fase? Porque se ela faz um uso, por exemplo, em outra fase... O pessoal que eu vi fez muito uso. Sim. Então, o risco também é essa associação da substância nessa fase. Sim. E aí é super importante mesmo a discussão, a aproximação. Porque tem esse uso de dependência, que é esse uso super frequente mesmo, e tem lá os critérios, que a pessoa diminui o repertório, mesmo usa diário, quantidades grandes, para a gente classificar como dependente, e tem o uso nocivo, né? Que, na verdade, com maconha, a gente vê mais uso nocivo, assim, como com outras substâncias do tipo bebida alcoólica. Que associado, não necessariamente, então, você diz. Então... Não, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, os usos eventuais, esporádicos, para um adolescente mais ou menos saudável,
não necessariamente representa um grande problema. O risco, exato. Mas é lógico, na fase da adolescência sempre você precisa tomar um certo cuidado. Eu fico até com medo de dizer essas coisas aqui, né? Porque alguém vai olhar e falar, nossa, adolescentes, não usem. Sim, não façam uso, pelo amor de Deus. Sim, mas é que é muito comum, né? O uso de maconha, não nos pequenininhos, mas 15, 16 anos, 17 anos, assim. Sim. E muitas vezes você vê esses usos mais esporádicos, até experimentar, e sem grandes problemas, né? Hoje em dia eu acho que é muito, 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 muito comum, né, isso. E bebida alcoólica também, né? Se você for pensar, esse uso de álcool, eu ia explicar especificamente isso, assim, uso nocivo de álcool, que é esses usos pontuais, mas vai pra balada, bebe pra caramba. Aquele padrão binge, né, por exemplo. E aí pega o carro e, sei lá, se mata ou mata alguém, né? Eu tava lendo... Isso é uso nocivo, né? A pessoa que não mede as consequências, não é que era dependente, aquela pessoa que fez isso, né? Mas... Tem uma diferenciação aqui no Brasil, eles fazem exame de teor alcoólico. Então, você pode ser... preso, acho que você não vai, só se causar um acidente, mas infelizmente aqui no Brasil não vai. Apenas por teor alcoólico. Nos Estados Unidos, existe a lei, mas é sobre under influence, né? Sobre influência de algo, né? DUI. Né? Então, se você é pego por DUI, você vai preso, ele não sai. Se você causou um acidente, ou se você matou alguém, então esquece, vai apodrecer na cadeia. Né? Drive under influence, DUI. Então, é dirigir sob influência de algo, não é específico. De qualquer substância. Qualquer substância. Sim. Né? Seja álcool, seja droga, seja maconha. Sim. Então, é muito mais amplo, eu acho que isso deveria ser feito aqui no Brasil também. É o que faz sentido, né? É o que faz sentido, não só sobre álcool. Mas e aí se for uma medicação? Se a pessoa estiver alterada, vai presa. Também é irresponsável, né? Se pegar desses calmantes, né? Receitar, esse de receitório azul, esse tarja preto que fala, né? E tomar vários e for dirigir. É que lá nos Estados Unidos, assim, se você tem uma receita médica, você vai na farmácia, o médico receitou 5 comprimidos. Aí você vai comprar 5, eles vão te dar 5 comprimidos. Exato. Exato aquela dose. Se você quiser mais ou precisar de mais, você tem que voltar no médico e ele tem que te dar mais uma dosagem. E se, por exemplo, você fez uso indiscriminado e falar, não, porque mostra uma receita, o médico vai dançar. Né? O negócio vai escalando. Então, essa parte é super controlada. Alguém se responsabiliza. Sempre, sempre. Lá você dificilmente sai impune. Então, E no Brasil, o número de mortes pelo uso de álcool é muito grande. não é só álcool, esse que é o problema. Se o de álcool é grande, imagina sobre o resto. Né? Então, isso não adianta combater. Eu penso assim, não adianta você botar uma lei e proibir. Que aí que vão fazer mais. Mas é isso que acontece com a maconha, né? Na proibição tem esse uso indiscriminado. Aí, por exemplo, para a gente pensar, sei lá, é que depende das campanhas, porque o álcool é associado com coisas boas. Álcool é associado maconha com... também. Não, na mídia que eu falo, né? Por Então, ser na mídia legalizado. também, porque você tem uma glamorização do que eles chamam de beautiful people, né? Dos influencers. É super... Se você entra... Você vê programas, você vê vídeos no YouTube, você vê um monte de gente fazendo apologia. Hoje você vê que os jovens youtubers que faziam apologia, hoje estão sofrendo as consequências, já estão falando, não é bem assim, eu estou parando, só uso... Então já estão mudando o discurso, porque eles já sofreram a consequência. Né? Então, assim, precisa ter informação, precisa mostrar o que faz bem, né? Canabidiol, o óleo, tem uma série de... indicações, THC também tem uma série de indicações, mas que seja, né, para cada coisa de acordo. E se você quer usar para fazer uso recreativo, saiba que assim como o álcool, você pode estar colocando o seu futuro em risco. O que é pior, você pode estar colocando a vida de alguém em risco. Sim. Legal, Né? Sérgio, é isso aí. Exatamente. Eu até lembrei, né? Você falou sobre o uso de THC. Tem até algumas indicações psiquiátricas que você indica usar quantidades maiores de THC, TOC, que é essa área até de atuação da Ana Ouni, que é do grupo de estudos que eu participo. E então, é que eu acabei falando mais das coisas mais comuns, né? Que é isso,
ansiedade, insônia e dor crônica, enxaqueca. E para depressão, fibromialgia. Denise? Depressão também, mas depressão, a resposta é um pouco mais, assim, é um pouco mais lenta, é um pouco mais difícil se você for usar o óleo separado, sabe? Que é o que eu te falei, se a pessoa está numa depressão muito profunda, digamos, quando chega, ou às vezes já está, né, com, sei lá, ideação suicida, pensamentos de morte, você quer alguma coisa que já funcione, a não ser que a pessoa venha, né, nunca usou antidepressivo antes, ou já usou, mas não deu certo, e vem assim, ó, eu só quero usar o óleo, eu quero tentar usar o óleo. Dependendo da pessoa e do nível de gravidade, eu prescrevo só o óleo para depressão e ansiedade. Mas se a pessoa está muito, né, com um quadro muito importante, assim, com muito pensamento e tal, aí geralmente eu prescrevo um antidepressivo tradicional e vou conversando com a pessoa sobre o óleo também. E aí mais pra frente a gente pode até tentar em algum momento ficar só com óleo, mas tem essa questão, né, de que a resposta não é muito rápida, né? Assim, você tem que ir tateando até chegar numa dose. E tem essa questão também de doses, essas doses assim que a gente tem usado mais para essas condições não são baratas, né? O acesso é importante a gente porque colocar. Um antidepressivo que você compre na farmácia razoavelmente bom, assim, que funcione, você consegue comprar hoje assim um tratamento para um mês, um bom antidepressivo com pouco efeito colateral, como esse Citalopram, por exemplo, por uns R$80 por mês, mais ou menos R$80, R$90, vai. E o óleo, um óleo legalizado, full spectrum, um bom óleo, assim, você não vai gastar nunca R$100 por mês. Pelo menos uns 300, 400 ainda se você usar perto mais da dose menor. Ou seja, custa quase 5 vezes mais. Entende? Então, isso é complicado. Mas o óleo tem muito mais benefícios outros, né, para o organismo, esse efeito anti-inflamatório, esse efeito então, mais regulador de questões até clínicas, né? Tem várias pessoas que usam óleo e melhora questões de hipertensão, ou diminui, ou às vezes até para de usar antihipertensivo, né? Às vezes tem alguns óleos com canabigerol, com outros componentes, sem ser esses dois mais conhecidos, que ajudam na perda de peso. Não sozinho, né? Que a gente tá falando para depressão. Nada sozinho, né? Não adianta você tomar um negócio e achar que é milagroso. Que milagroso. Nada é assim, mas tem sempre alguns facilitadores que você pode... E aí o que é muito interessante que você está colocando também é que não somente os benefícios, mas as condições também adversas que são bem menores. Sim. Isso é bem importante a gente destacar. Sim. Que comparativamente com essas medicações que o Sérgio estava colocando, né, de medicações sintéticas e etc., tem uma vantagem bem importante nesse sentido. Exatamente. Porque tem um monte de efeito colateral, assim, chato, né, que a gente acaba tendo que manejar com esses antidepressivos mais comuns. Talvez um importante é a questão da libido, sabe? Que a grande maioria desses antidepressivos serotonérgicos diminui, principalmente... É mais comum nos homens, mas em mulher também não é incomum também sentir uma diminuição. E é ruim, né? Porque, no final das contas, quem trabalha com saúde, ou saúde mental especificamente, como a gente, sempre quer que a pessoa viva, né? Exista plenamente. Não que alguma parte importante da vida dela fique... E quando tira a libido, agora pensando aí como psicanalista mesmo... Tira a libido, está tirando o desejo da vida. Então, de alguma forma, alienando ali o sujeito e se tira esse desejo, se tira essa visão e tudo isso, como é que ele vai fazer outra coisa? Sim. Como é que ele vai alcançar, por exemplo, uma transformação, se ele está muito alienado? Sim. Então, essa é uma questão para a medicação, para a gente pensar também. Sim. No caso, tem alguma contraindicação para o canabidiol? Tá pensando na libido? Não.
Então, na verdade, mesmo. assim, o ideal é você usar, se você for usar o óleo de maneira medicinal, é que você consulte um médico, né, que possa avaliar todas as condições que você tem, porque às vezes você, dependendo das medicações, se você usa outras medicações que tem interação, mas no geral tem menos interações que as medicações psiquiátricas, assim, que a gente usa, né, não esses antidepressivos, mas assim, estabilizadores de humor, até antipsicóticos, tem muito mais efeito colateral que o óleo. Os antidepressivos tem alguns que causam também aí essa questão da libido, mas no geral tem bem menos efeito colateral. A não ser que você use uma quantidade grande de THC, que aí o efeito colateral é isso, assim, de você poder, de a pessoa viajar, dependendo, assim, sabe, se você usar uma dose. Isso aconteceu esses dias agora com uma paciente minha, que eu prescrevi um óleo que tem um pouco mais de THC, e aí ela foi tomar à noite, aí ela esqueceu, o marido falou assim, eu pedi pro marido, traz o óleo pra mim, ela tava meio escura, aí ela tomou, colocou direto na boca e colocou quantidade a mais do óleo. E ela ficou viajando tanto. Foi longe. Ela conseguiu dormir? Então, ela dormia e acordava, porque ela estava muito alucinando. Aí ela falava que ela ficava vendo auroras boreais, assim. Aí dormia, acordava, Tadinha. sabe? Depois Assim. dessa experiência, ela pediu para aumentar a dose, né? Então, mas ela não, assim, por incrível que pareça, ela, assim, foi ruim, num certo sentido, porque ela não dormiu direito, outro dia ela tinha que trabalhar, mas por incrível que pareça, no outro dia ela deu aula, ela deu um curso lá, e aí ela... falaram pra ela que foi o melhor curso que ela... dos melhores cursos que ela deu. Olha, que incrível! Dos melhores cursos que ela tinha dado, assim, ela ainda estava um pouco sob efeito, sabe? Mas... Então ela se libertou um pouco, foi mais legal, né? Sim, mas assim, a princípio não é para usar assim, né? A não ser que você queira mesmo comprar um óleo só de THC para usar como se fosse a maconha fumada para viajar mesmo, que nem as pessoas que pegam cogumelo, sabe? Falar, eu vou lá num sítio, vou comer cogumelo com os meus amigos Não e vou façam viajar. Isso. Não façam isso em casa. Mas, a princípio, né, eu tô cuidando dela para ela fazer um uso que ajude ela a ficar bem, né? Ajude ela... Denise, tem alguma questão com, por exemplo, aumento de peso? A gente falou de libido, agora peso, né? Ou redução de peso, né? Redução, aumento. Então, eu até comentei com você, né, que tem alguns óleos que têm sido usados, mas desses óleos importados, assim, que têm sido mais estudados e esses com esses outros componentes que se estudou menos, né, porque o canabidiol e o THC acabam sendo os mais bambambãs aí, mas tem outros componentes que também, né, ajudam nessa regulação do organismo e que tem aí, mas assim, não tem evidências completas, porque a gente não tem aqueles estudos completos, duplo cego, longitudinal, que esses estudos são longos, demoram anos, assim. Mas já tem evidência favorável nesse sentido de algumas dessas combinações serem mais benéficas para perda de peso, para ajudar nessa questão da saciedade, porque e o THC também, mas o THC tem um efeito de, né, quem fuma maconha sabe, aquele efeito da larica depois, de aumentar o apetite, né? Mas o canabidiol não tem esse efeito, mas aí é isso, depende dessa, se você for usar um pouquinho de THC, um tanto de canabidiol e desses outros, dependendo dessa combinação, você pode ter um efeito mais ou outro, mas no geral ele não causa ganho de peso, mesmo o THC sozinho. Ai, que bom. Não causa ganho Denise. de peso e até ajuda, na verdade, nesse melhor equilíbrio neuroendócrino, assim, porque a gente sabe, né, acho que você tanto quanto eu, que você atende bastante, o quanto que a ansiedade, essa coisa de comer por, sabe assim, beliscar, emocionalmente, não exatamente por fome, essa satisfação. Falar no emocional, eu acho que a gente precisa bate pensar ansiedade, você vai comendo. E falando de ansiedade, falando de emoção, a gente precisa pensar no nosso tempo aqui, né, Sérgio? Precisamos encerrar.
fico com o coração apertado, porque tem um monte de perguntas ainda. Mas vamos marcar uma próxima. A gente marca esse programa, a gente marca tipo 6 ou 7 da tarde, pra gente poder ir fazer longe. vários quadros, Sim. com vários temas. Então, Denise, para finalizar, peço que você mande um recado para as pessoas que estão te assistindo de frente. Bom, gente, muito obrigada quem conseguiu chegar até o final aqui, que foi, acho que compridinho aí. Tomara que tenha ajudado em algum aspecto, né, a conhecer um pouco mais, a tirar um pouco esse estigma, né? E muito obrigada, Sérgio, Leila, Obrigado a você por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, vocês que gostaram, se vocês têm alguma dúvida, deixe um comentário no vídeo aqui embaixo. Tem a rede social da doutora, se quiserem perguntar direto para ela, marcar consulta, tirar dúvidas, por favor, perguntem para ela. É muito importante que vocês troquem uma ideia com ela. Ela é super gente boa, então se informem, não usem drogas sem perguntar para uma psiquiatra, vão com calma. Sim. Posso usar drogas psiquiátricas? Mais ou menos isso, entendeu? E se gostaram, deixem um like, considere se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Obrigado, até a próxima. A doutora vai voltar para falar de outras drogas. E é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Valeu. gente. Obrigada. Tchau, tchau.